Milhares de pessoas deixaram comentários no vídeo anterior, expressando exatamente o mesmo sentimento. Vocês afirmaram que a árvore específica mencionada não cresce no seu estado em particular. E vocês estavam absolutamente corretos. Por causa disso, voltei e dirigi até o condado de Holmes. Passei um tempo com duas famílias que conheço há muitos anos e fiz a elas uma única pergunta: o que é que cresce em todo lugar? O que eles me revelaram é algo mais antigo, mais simples, e capaz de prosperar em todos os climas dos Estados Unidos, incluindo aquele onde você vive. Existe uma planta específica que produz mais de 100 galões de combustível por acre. Ela cresce desde o calor da Flórida até o frio da Dakota do Norte. Não requer nenhuma refinaria industrial, nenhum oleoduto gigantesco e absolutamente nenhuma permissão de ninguém. Os Amish têm prensado essa planta para extrair óleo há gerações, alimentando seus rebanhos com o farelo restante e operando seus próprios equipamentos com ele, enquanto o resto da população ficava em longas filas no posto de gasolina. O motivo pelo qual você provavelmente nunca ouviu falar sobre todo esse sistema está documentado em um livro intitulado The Forbidden Fuel: A History of Power Alcohol. O combustível proibido. Uma história do álcool combustível. Publicado em 1983. Esse livro nomeia cada empresa e cada lobista que pagou dinheiro para esconder essa informação de você. A primeira vez que vi isso funcionando foi em um pequeno galpão nos arredores de Sugar Creek, Ohio. Um homem chamado Samuel tinha uma prensa manual simples parafusada a uma bancada de trabalho, com um balde de 5 galões embaixo captando um fluxo de óleo dourado, enquanto um gerador a diesel funcionava no canto sem cheiro e sem fumaça. Perguntei a ele de onde vinha seu combustível. Ele não apontou para um posto de gasolina. Em vez disso, apontou para o campo aberto atrás de seu celeiro. Girassóis. 6 fileiras de girassóis crescendo bem ao longo da cerca, plantados em maio, colhidos em setembro e prensados em outubro. Antes que isso acabe, vou mostrar a você algo significativo que aconteceu em uma pequena cidade no Kansas, em 1938, envolvendo 2.000 postos de gasolina em 8 estados diferentes, que mudará fundamentalmente a forma como você percebe cada galão de combustível que já comprou em toda a sua vida. Só esse detalhe específico já vale a pena ficar até o final. Mas primeiro, você precisa entender por que essa planta funciona de forma tão eficaz, por que foi deliberadamente enterrada e por que ela é importante agora, mesmo que você já tenha uma casa e não tenha a intenção de cultivar um único acre de terra. Aqui está a parte que ninguém lhe contou, e eu realmente quero dizer ninguém. Você pode ter ouvido que Rudolf Diesel demonstrou seu motor na Exposição Universal de Paris, em 1900, funcionando inteiramente com óleo de amendoim. O que não foi mencionado é o que aconteceu nas décadas seguintes a essa demonstração, porque o que ocorreu a seguir é a parte que eles mais se esforçaram para apagar de todos os livros didáticos e de todas as conversas sobre combustível neste país. 8 anos depois que Diesel mostrou ao mundo um motor funcionando com óleo vegetal, Henry Ford lançou o Modelo T. Esse carro foi projetado desde o seu primeiro dia para funcionar com etanol ou gasolina, o que o motorista escolhesse. Ford não escondeu esse fato. Ele disse ao New York Times, em 1925, que o combustível do futuro viria de frutas, ervas daninhas, serragem ou quase qualquer coisa que cresça. Ele disse isso publicamente e foi sincero em cada palavra que falou. Ele investiu seu próprio dinheiro na ideia, e não foi a única mente brilhante a dizer a mesma coisa. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, escreveu na revista National Geographic em 1917 que o álcool era um combustível belo, limpo e eficiente, e que nunca precisaríamos temer ficar sem energia enquanto pudéssemos produzir uma safra. 2 dos inventores mais famosos da história americana olharam para o mesmo futuro e viram exatamente a mesma resposta. Eles viram um país
onde os agricultores cultivavam seu próprio combustível, onde a independência energética não era um slogan político, mas uma simples tarefa de jardinagem, onde nenhum navio-tanque cruzava um oceano e nenhum oleoduto cruzava a fronteira de um estado para manter um trator funcionando pela manhã. Esse futuro não era apenas um sonho. Ele já estava sendo construído no centro-oeste americano. Em 1937, uma empresa chamada Agrol havia aberto uma fábrica em Atchison, Kansas. Eles misturavam etanol feito de grãos americanos em combustível para motores em duas classificações, Agrol 5 e Agrol 10, apoiados pelo próprio Henry Ford e pela Chemical Foundation. Em seu auge em 1938, o combustível Agrol estava disponível em mais de 2.000 postos de gasolina em 8 estados do Centro-Oeste. 2.000 postos, de Indiana a Dakota do Sul, passando por Iowa e Nebraska. O slogan era: experimente um tanque cheio, você ficará agradecido. A fábrica em Atchison produzia 18 milhões de galões de etanol todos os anos. Os agricultores estavam comprando e os motoristas comuns também. O combustível funcionava perfeitamente. Os motores funcionavam de forma limpa. A economia fazia sentido para as pessoas que cultivavam os grãos e para as pessoas que enchiam seus tanques, mas não fazia sentido para a Standard Oil. A Standard Oil, o império que John D. Rockefeller construiu controlando 90% do refino de petróleo americano em 1880, passou décadas garantindo que nenhuma alternativa pudesse competir. A estratégia deles nunca foi fazer um produto melhor. A estratégia deles era destruir todos os concorrentes antes que pudessem se estabelecer. E quando a Agrol apareceu em 2.000 bombas com um combustível que funcionava, a Standard Oil declarou guerra. As táticas usadas estão documentadas em registros do Congresso e histórias acadêmicas. A Associação Nacional do Petróleo chamou o combustível de etanol de um ultraje contra o bom senso. Eles espalharam uma campanha alegando que permitir o etanol em postos de gasolina transformaria cada bomba de abastecimento em um potencial bar clandestino, brincando com os medos persistentes da era da lei seca. Eles pressionaram legisladores em todas as capitais dos estados do Centro-Oeste e em Washington. Eles conseguiram derrubar 19 projetos de lei federais e 31 projetos de lei estaduais sobre álcool combustível entre 1933 e 1939. E quando a legislação não conseguiu deter a Agrol, eles recorreram à arma mais brutal de seu arsenal: o dumping de preços. Eles baixaram o preço da gasolina com chumbo para igualar ao da Agrol, centavo por centavo. A Agrol era vendida a 17 centavos o galão. A Standard Oil reduziu seu combustível com chumbo para 16 centavos, não porque a gasolina custasse tão pouco para ser refinada, mas porque a Standard Oil podia se dar ao luxo de perder dinheiro por anos, enquanto uma startup no Kansas não podia. E aqui está o detalhe que torna isso pessoal. O combustível que a Standard Oil estava empurrando a 16 centavos o galão para prejudicar a Agrol era gasolina com chumbo. Eles sabiam que o chumbo era tóxico. Os riscos à saúde foram documentados no início da década de 1920. Trabalhadores em refinarias que produziam chumbo tetraetila estavam ficando doentes, perdendo a sanidade e morrendo. O cirurgião geral realizou audiência sobre isso, mas a Standard Oil continuou vendendo combustível com chumbo por mais 50 anos, porque adicionar chumbo era mais barato do que misturar etanol como agente antidetonante. O etanol teria feito o mesmo trabalho sem envenenar uma única pessoa. Mas o etanol vinha das fazendas. O chumbo vinha das refinarias que eles já possuíam. Os gerentes da fábrica da Agrol registraram acusações contra a indústria do petróleo por sabotagem, propaganda e guerra econômica deliberada. Em 1939, a Agrol fechou suas portas, não porque o combustível falhou ou porque os motoristas o rejeitaram, mas porque não conseguiu sobreviver a uma guerra de preços contra a corporação mais rica que o mundo já tinha visto, enquanto essa corporação simultaneamente fazia lobby em todas as legislaturas do Centro-Oeste para bloquear o apoio ao etanol.
Mas aqui está a parte que deve deixá-lo perplexo. 3 anos depois de ajudarem a acabar com a Agrol, os Estados Unidos entraram em uma crise de borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Os militares precisavam desesperadamente de borracha sintética para pneus, juntas de motores, capas de chuva e mangueiras. Tudo o que mantinha a máquina de guerra funcionando. E a quem o governo recorreu? Eles reabriram exatamente nas mesmas fábricas de etanol que haviam ajudado a destruir. Os mesmos químicos que projetaram a instalação da Agrol em Atchison, incluindo um homem chamado Leo Christensen, voltaram a trabalhar produzindo etanol para combustível de aviação e borracha sintética Buna S. Em 1944, 3/4 de toda a borracha sintética produzida na América vinham de fábricas de etanol de milho do Centro-Oeste. O mesmo combustível que a indústria do petróleo chamou de ultraje contra o bom senso estava literalmente vencendo a guerra. E quando a guerra terminou em 1945, eles fecharam essas fábricas novamente. Todas elas. A infraestrutura foi desmontada. O conhecimento foi arquivado. Os agricultores foram mandados de volta a comprar o combustível de outra pessoa. Isso não é uma teoria da conspiração. É uma decisão orçamentária tomada por homens que entendiam exatamente o que o combustível agrícola podia fazer e decidiram que era mais lucrativo garantir que você nunca descobrisse. Agora, deixe-me mostrar a planta que muda tudo. E eu quero dizer tudo. O girassol. Não uma decoração de jardim, não algo que sua avó cultivava por beleza ao longo da entrada da garagem, mas uma cultura de combustível industrial que esteve escondida à vista de todos nas fazendas americanas por mais de um século. Aqui estão os números, e eles são de pesquisas universitárias, não de um blog. As sementes de girassol contêm de 40% a 42% de óleo em peso. As melhores variedades ultrapassam os 45%. Compare isso com a soja, que tem cerca de 18% a 20%. Isso é mais que o dobro do teor de óleo por semente. Um acre de girassóis oleaginosos em boas condições produz entre 1.300 e 2.000 libras de sementes. Prense essas sementes e você obterá algo entre 35 e 105 galões de óleo bruto de um único acre, dependendo das condições de cultivo e da eficiência da sua prensa. Um agricultor no oeste de Wisconsin documentou o limite superior dessa faixa: 2.000 libras de sementes por acre, 48% de teor de óleo, 76% de taxa de extração. Isso equivale a 105 galões de combustível de um acre de girassóis. Isso não é um modelo teórico. É um resultado de campo de um homem real em uma fazenda em funcionamento em De acordo com o programa Farm Energy Extension, os rendimentos do óleo de girassol são consistentemente superiores aos da soja para biodiesel, muitas vezes produzindo o dobro ou o triplo de combustível por acre. O girassol é uma cultura tolerante à seca com um sistema radicular profundo. Ele cresce em uma ampla variedade de condições de solo. Pode ser plantado no final da primavera e colhido no início do outono na maioria das regiões. Existem híbridos que amadurecem em menos de 90 dias. Agora, aqui está a conexão com os Amish, que a maioria das pessoas perde completamente. A Cornell University Small Farms publicou um relatório detalhado sobre o cultivo de sementes oleaginosas, que inclui uma referência direta à prática Amish. Os Amish alimentam seus cavalos com farelo e óleo de girassol. É isso que lhes dá aquelas pelagens saudáveis e brilhantes que você nota quando dirige pelo condado de Lancaster ou pelo condado de Holmes. Os Amish conhecem essa planta. Eles sempre a conheceram. Eles prensam as sementes. Eles queimam o óleo. Eles alimentam seus rebanhos com o farelo restante. Desperdício zero. O óleo vai em uma direção. A torta rica em proteínas vai em outra. Nada é jogado fora. Nada requer uma fábrica ou um carregamento do exterior. Um agricultor chamado John Williamson, da State Line Farm em North Bennington, Vermont, cultiva sementes oleaginosas para biodiesel desde 2004. Ele cultiva 40 acres de girassóis, canola, linho e mostarda.
Ele construiu um reator no que chama de seu bioceleiro, que processa 400 galões por lote. Ele tem uma média de 75 galões de biodiesel por acre. Seu trator funciona com o combustível que ele cultiva em seus próprios campos. Ele não compra diesel. Ele o cultiva e o farelo restante alimenta seus animais e enriquece seu solo. Esse homem faz isso há mais de 20 anos em Vermont, um dos estados mais frios do país. Mas os girassóis não são a única opção. E é aqui que a história se torna crítica para aqueles de vocês no extremo norte. A canola produz entre 75 e 240 galões de óleo por acre, dependendo das condições e da variedade. Isso é potencialmente de 3 a 5 vezes o que a soja produz. Ela cresce excepcionalmente bem em climas frios. Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Nova York e Ohio. Esses são estados da canola. A Penn State Extension documentou a canola como uma cultura de biodiesel de primeira linha para a Pensilvânia. Eles cultivaram 70 acres de canola em terras agrícolas da universidade e operaram seus próprios tratores a diesel, com combustível à base de canola. Um alqueire de semente de canola rende pouco mais de 2 galões de combustível. Aqui está a vantagem que mais importa se você mora onde os invernos são rigorosos. A Penn State confirmou que o biodiesel à base de canola tem um ponto de névoa mais baixo do que o biodiesel feito de soja ou gorduras animais. Isso significa que ele permanece líquido em temperaturas mais frias. Ele não congela nas linhas de combustível quando o termômetro cai abaixo de 0. Se você mora em um estado onde janeiro significa temperaturas de um dígito, a canola é a sua cultura. A universidade provou isso em seus próprios equipamentos. E depois a semente de linhaça. Se você assistiu ao meu vídeo sobre preservação de madeira, já conhece essa planta. Óleo de linhaça fervido. Isso é o linho. Mesma planta, mesmo óleo, uso diferente. Ele preserva os postes da sua cerca, o revestimento do seu celeiro, as tábuas do seu deck. Mas exatamente esse mesmo óleo também funciona em um motor a diesel. Ele também lubrifica rolamentos e correntes de máquinas agrícolas. Uma planta, 3 trabalhos: combustível, tratamento de madeira e lubrificação mecânica. Os Amish descobriram isso muito antes de qualquer agente de extensão escrever a respeito. Todas as 3 culturas, girassol, canola e linho, crescem nas zonas de resistência de 3 a 8 ou mais amplas. Isso cobre todos os estados dos 48 contíguos, cada um deles, sem exceções. Agora, se você já tem uma casa e está pensando que isso só se aplica a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa de 40 acres, você não precisa de 20, você não precisa de um celeiro, ou de um trator, ou de uma única peça de equipamento agrícola que você já não possua. Aqui está como o sistema realmente se parece para uma pessoa com uma casa e um quintal construídos antes de 1980. Comece com uma prensa manual a frio, custando de 60 a 100 dólares. Ela é parafusada em qualquer bancada ou mesa. Você insere sementes de girassol secas em uma extremidade. Um óleo dourado e claro pinga pelo fundo em um frasco ou balde. A torta de semente sólida é empurrada para o outro lado. E essa torta é uma ração rica em proteínas para galinhas, cabras ou composto de jardim. O processo leva cerca de 30 minutos por lote. A prensa não tem motor, nem eletrônicos, e nenhuma peça que se desgaste em uma vida útil normal. Samuel me mostrou uma que ele usava há 11 anos. Mesma prensa, mesma bancada. Nunca substituiu uma única peça. O óleo prensado a frio pode ser armazenado de 6 a 12 meses em um recipiente selado, mantido fora da luz solar direta. Você prensa no outono após a colheita e tem combustível e óleo de lamparina direto até o verão seguinte. Sem freezer, sem conservantes. Apenas um balde selado em um canto fresco da sua garagem ou porão. Se você plantar 1/4 de acre de girassóis oleaginosos ao longo da sua cerca ou em um lote lateral,
uma faixa de terra que a maioria das pessoas usa para absolutamente nada, você pode prensar óleo suficiente em uma temporada de colheita para operar um aquecedor a querosene durante o inverno. Encher lamparinas a óleo para iluminação de emergência durante cada queda de energia. Lubrificar cada pequeno motor e peça de maquinário na sua garagem e misturar combustível para qualquer motor a diesel na sua propriedade. Essa mistura é a parte que as pessoas se recusam a acreditar até verem com seus próprios olhos. Você pode misturar de 20 a 30% de óleo de girassol prensado bruto com diesel de bomba padrão e usá-lo em qualquer motor a diesel sem uma única modificação. Sem kit de conversão, sem diploma em química, sem filtragem especial além de uma tela básica. Você despeja e o motor funciona. Os caçadores de mitos, Mythbusters, testaram isso diante das câmeras. Um carro a diesel que normalmente fazia 33 milhas por galão com diesel de petróleo, fez 30 milhas por galão com óleo vegetal filtrado. Uma diferença de 3 milhas por galão. O carro funcionou muito bem, sem problemas. Essa penalidade de 3 milhas é o custo da total independência de combustível para cada máquina a diesel que você possui. Um pequeno agricultor em Wisconsin tem misturado óleo de girassol prensado a frio com diesel em seu trator agrícola há anos. 105 galões de um acre significa que ele cultiva combustível suplementar suficiente no canto de um único campo para alimentar seu equipamento durante toda uma temporada de plantio e colheita. Um canto, um campo, uma temporada. E os girassóis estão melhorando seu solo com seu sistema radicular profundo enquanto crescem. Não há cultura na terra que lhe dê combustível, ração animal, melhoria do solo e beleza ao mesmo tempo, exceto esta. O sistema completo, combustível, aquecimento, água e todas as contas da casa. É detalhado passo a passo no sistema doméstico Amish. O link está na descrição, mas fique aqui. Porque o que vou mostrar a seguir é a parte que eles mais se esforçaram para apagar. Agora pense nisso em escala de bairro. 5 famílias na mesma rua, cada uma plantando um quarto de acre de girassóis. Isso dá pouco mais de um acre no total. Prensem as sementes juntos em uma tarde de sábado. Dividam o óleo em 5 partes. Cada família sai com combustível e óleo de lamparina suficientes para reduzir sua dependência de energia externa durante todo o inverno. Os Amish não fazem isso sozinhos. Eles fazem isso juntos. Essa é a parte do sistema que a maioria das pessoas nunca considera. Para aqueles de vocês com gado, há um terceiro sistema que não custa quase nada para construir e nada para operar. Biogás de esterco. A Penn State Extension documentou isso extensivamente. Só a Pensilvânia produz 5,5 milhões de toneladas de esterco de vaca todos os anos. Uma única vaca leiteira gera resíduos suficientes para 40 pés cúbicos de produção líquida de biogás por dia. Esse gás é metano, quimicamente idêntico ao gás natural que chega pelo cano da sua companhia de serviços públicos. Um simples biodigestor anaeróbico construído a partir de um tambor de 55 galões produz entre 200 e 400 litros de gás de cozinha por mês. Isso é suficiente para operar um fogão de cozinha diariamente sem pagar conta de gás. Nenhuma eletricidade é necessária. Sem peças móveis, você insere esterco e água e sai metano. Algumas comunidades Amish na Pensilvânia já adotaram biodigestores de pequena escala que convertem resíduos orgânicos em biogás para aquecimento e cozimento. A Pensilvânia tem 4 dos digestores em escala agrícola em operação contínua mais longos de todo o país. Eles estão funcionando há décadas porque o sistema funciona e nunca para de funcionar. Então, deixe-me resumir isso para você. Óleo de girassol para seu motor a diesel, seu aquecedor, suas lamparinas e suas ferramentas de oficina. Óleo de canola para combustível de clima frio, que sobrevive a um inverno do norte sem congelar. Óleo de linhaça para preservação de madeira, lubrificação de maquinário e combustível de reserva de emergência. Biogás de esterco para seu fogão de cozinha e aquecimento doméstico. Cada um desses sistemas funciona em uma casa já existente, em um terreno já existente. Cada um deles custa menos de $100 para começar. Cada um deles foi documentado por uma universidade com concessão de terras.
E cada um deles tem sido prática padrão nas comunidades Amish por mais tempo do que a maioria de nós está viva. O sistema completo, combustível, energia, água, aquecimento, é detalhado passo a passo no Guia do Sistema Doméstico Amish. O link está na descrição abaixo. Agora quero lhes dar a parte que prometi logo no início. O detalhe que conecta Atchison, no Kansas, a sua conta de combustível e a uma sala de reuniões em Houston, no Utah, e que muda a forma como você vê todo o sistema. Depois que a fábrica da Agrol foi fechada em 1939, reaberta e fechada novamente em 1945, o governo federal rastreou os subsídios de energia pelas 6 décadas seguintes. O Escritório Geral de Contabilidade compilou os números. Entre 1968 e o ano 2000, o governo dos Estados Unidos concedeu 150 bilhões de dólares em créditos fiscais e subsídios à indústria do petróleo. Nesse exato mesmo período, toda a indústria agrícola, de combustíveis e de etanol recebeu 11 bilhões de dólares. 150 bilhões de dólares contra 11 bilhões de dólares. Isso não é um livre mercado decidindo qual combustível é mais barato. Isso é um peso de 139 bilhões de dólares na balança, pago com o dinheiro dos seus impostos, projetado para fazer o petróleo parecer a única opção acessível, enquanto todas as alternativas eram sufocadas. Quando alguém lhe disser que extrair seu próprio combustível não é econômico, entenda o que essa frase realmente significa. Significa que a matemática foi manipulada antes mesmo de você se sentar para calculá-la. O petróleo parece barato porque o seu próprio dinheiro foi usado para fazê-lo parecer barato, e eles sabiam que estavam protegendo muito além do preço na bomba. Em julho de 1977, um cientista sênior da Exxon chamado James Black apresentou-se perante o comitê de gestão da empresa em sua sede corporativa e fez uma apresentação que deveria ter mudado o mundo. Ele lhes disse, usando os próprios dados deles, que o dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis estava aquecendo o planeta. Ele alertou que dobrar o dióxido de carbono atmosférico aumentaria as temperaturas globais em 2 a 3 graus. Ele disse a esses executivos que a humanidade tinha uma janela de 5 a 10 anos antes que decisões difíceis sobre a mudança na estratégia energética se tornassem críticas. 1 ano depois, ele repetiu o aviso com modelos atualizados. Os cientistas internos da Exxon confirmaram suas projeções em 1982 com seus próprios modelos climáticos, modelos que se revelaram notavelmente precisos décadas depois. A Exxon não desenvolveu alternativas. A Exxon passou os 30 anos seguintes financiando organizações que negavam publicamente a ciência que seus próprios pesquisadores haviam confirmado. O Inside Climate News e a Scientific American documentaram isso a partir de centenas de páginas de memorandos internos da Exxon. A empresa que sabia a verdade, em 1977 escolheu proteger os lucros trimestrais em vez disso. O mesmo padrão se repetiu como um relógio toda vez que a independência energética se aproximava. A Standard Oil acabou com a Agrol na década de 30. O governo reviveu as fábricas de etanol quando precisou delas para a guerra, e as abandonou no momento em que a emergência passou. Então, na década de 1970, a crise do petróleo atingiu o país. Filas para gasolina davam voltas nos quarteirões das cidades. Os preços triplicaram, os americanos ficaram furiosos e, de repente, mais de 100 novas fábricas de etanol surgiram por todo o país. O combustível agrícola estava de volta, estava funcionando. As comunidades estavam produzindo sua própria energia novamente. Mas quando os preços do petróleo caíram artificialmente no final dos anos 80 e 90, impulsionados por uma superprodução deliberada e manobras políticas, a maioria dessas fábricas faliu. O ciclo se repetiu uma terceira vez. Construa, prove que funciona. Assista ser enterrado quando o preço do petróleo voltar a cair. Um cientista da própria Exxon disse a verdade em 1977, e a empresa a enterrou por 3 décadas. Toda vez que o combustível agrícola funciona, ele é destruído, não porque falha,
mas porque tem sucesso. E porque um fazendeiro extraindo óleo de girassol em seu galpão não precisa de um navio-tanque, de um oleoduto, de uma refinaria ou de um relatório de lucros trimestrais de ninguém. Há um livro que documenta todo esse ciclo em detalhes meticulosos. Ele se chama The Forbidden Fuel: A History of Power Alcohol. É uma história acadêmica, não um panfleto. Ele traça cada passo da supressão sistemática do combustível de base agrícola desde o início dos anos 1900 até a era moderna. Ele nomeia as empresas. Ele nomeia os grupos de lobby. Ele visita as rúbricas orçamentárias. Se você quer entender por que pagou por combustível a vida inteira quando o motor do seu caminhão foi projetado para funcionar com óleo de sementes, esse livro é o lugar para começar. E considere o seguinte: o motor a diesel não recebeu o nome de um combustível. Recebeu o nome de um homem, Rudolf Diesel. Ele construiu esse motor para funcionar com óleo vegetal. Esse era o projeto original. Esse era o combustível pretendido. Mas, ao longo do último século, a palavra diesel tornou-se sinônimo de um produto derivado do petróleo. Eles pegaram o nome do inventor e o associaram à exata substância que ele estava tentando substituir. Portanto, toda vez que você para em uma bomba e vê a palavra diesel, está lendo o nome de um homem cujo trabalho de vida era garantir que você nunca precisasse daquela bomba em primeiro lugar. A conta de combustível nunca foi obrigatória. Ela foi projetada. Foi subsidiada com 150 bilhões de dólares do seu dinheiro ao longo de 6 décadas. E o sistema que a substitui tem crescido à vista de todos o tempo todo. Nos campos Amish, nos celeiros de Vermont, nas estações de pesquisa universitárias que publicaram suas descobertas e assistiram o mundo ignorá-las. Eles não enterraram isso porque falhou. Eles enterraram porque funcionou. Se esta história mudou a forma como você vê o combustível no seu tanque e as plantações nos nossos campos, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos dedicados a desenterrar as verdades que eles tentaram com tanto esforço enterrar. Vamos cultivar um futuro mais independente juntos. A próxima peça do quebra-cabeça será revelada muito em breve.